Fernando, o jogo foi bastante equilibrado, aliás, um bom jogo para se assistir, quem ganhou foi o público e o Criciúma acabou vencendo. A pergunta, aliás, o Bragantino que vem uma performance muito boa na Série A, aliás, parabéns pelo trabalho, mas a pergunta efetiva, foi mérito do adversário, o Criciúma, ou houve uma falha defensiva do Bragantino? Sem dúvida foi mérito do Criciúma, sem dúvida. A gente sabia das dificuldades que ia encontrar, porque estudamos a equipe do Criciúma. É uma equipe que está muito bem organizada, muito bem treinada e na nossa avaliação os resultados que vinha obtendo aí nesse início de Série B não eram condizentes com o nível de jogo que a equipe vinha praticando. Além disso, a gente sabe que o ambiente de jogo aqui é sempre um ambiente muito favorável para o mandante, porque a torcida empurra, né? E teríamos que fazer frente sabendo que o adversário iria apostar muito em sair na frente, né? Então a nossa ideia era também ser agressivo, buscar fazer o primeiro gol, para que o Criciúma precisasse se expor, continuar marcando pressão alta, e que tivesse que buscar os ataques rápidos e que pudesse se desequilibrar. Acho que foi muito importante para o adversário, na verdade, conseguir fazer o primeiro gol, porque pôde defender um bloco mais baixo, né? Se expor menos e também se expor menos na fase de construção. Nós temos criado bastante oportunidades com a nossa pressão alta e os ataques rápidos que fazemos após roubar a bola nas pressões altas. O Criciúma foi inteligente, correu menos risco nesse sentido. Depois que fez o gol, correu menos ainda, né? E acho que conseguiu fazer uma pressão que nos dificultou. Em alguns momentos nós conseguimos, tivemos mérito em quebrar essa pressão. E as situações que nós tivemos promissoras para gerar algumas chances mais claras e de perigo, nós não conseguimos de forma efetiva transformá-las em ocasião de gol, nos momentos de invadir a área, nos momentos de fazer o último passe, de buscar alguma situação de finalização de média ou um cruzamento de pé trocado, também por mérito do adversário, que nesses momentos soube defender bem a área. Mas eu entendo que, diante daquilo que se apresentava, o Criciúma soube evitar os riscos que a nossa equipe traria e conseguiu apostar em algumas transições rápidas, que nós conseguimos defender bem a maior parte delas, e nas bolas paradas, né? É uma equipe forte aí em bola parada, a gente já sabia disso. Acabamos sofrendo o gol, não numa finalização direta da bola parada, mas numa bola que sobrou, né? E quando o volume é muito alto, está sujeito a acontecer, né? Então, acho que a equipe adversária soube aproveitar bem o mando de campo, buscar as faltas no último terço, buscar cavar os escanteios. Então, potencializou as situações que poderiam trazer risco para a gente. Fernando, boa noite, né? A novidade do Criciúma hoje foi o João Carlos, atacante pelo lado direito. Queria saber de você se foi uma surpresa para a equipe do Bragantino a atuação do jogador e onde, na sua opinião, o Bragantino mais sofreu com relação ao Criciúma. Tá ok. Não, a escalação que a gente tinha previsto bateu 100%, então a gente estava preparado para a entrada dele, assim como dos outros. A gente vem jogando uma característica de jogo ali na Série A, que as equipes assumem risco pressionando quase o tempo todo e também assumem risco jogando de trás quase o tempo todo, né? E isso acaba potencializando a nossa organização e a nossa coordenação para esses momentos, né? É muito diferente, por exemplo, da maior parte dos jogos do Campeonato Paulista, em que nós enfrentamos as equipes correndo pouco risco de construção, usando bastante bola longa, o Criciúma usou bastante hoje, e defendendo muito em bloco baixo. O último jogo que a gente pegou uma equipe defendendo muito em bloco baixo foi o segundo tempo do jogo contra o Ceará, que foi o primeiro jogo, a estreia na Série A do Brasileiro. Então, naquele jogo, por estar mais treinado nesse sentido, até porque a gente vinha de alguns jogos ali que fazia sentido trabalhar bastante isso, o nosso time encontrou bastante solução, criou muitas chances contra o Ceará, com o Ceará defendendo lá embaixo. Você vê que o Criciúma hoje, depois que ele baixa o bloco para se expor menos e para explorar contra-ataque, nós não conseguimos ser muito criativos, se associar bem, criar uma chance de gol clara.
então precipitamos algumas escolhas, perdemos algumas bolas que geraram inícios de contra-ataque muito perigosos, alguns se concretizaram, outros não. Então, quando a equipe do Criciúma baixou o bloco, isso era algo que fazia um tempo que a gente não precisava enfrentar e nos faltou as soluções que a gente em algum momento já teve mais competência para executar. Professor, boa noite. A Copa do Brasil é uma competição totalmente diferente do Campeonato Brasileiro. Gostaria que você falasse um pouco sobre o próximo confronto de vocês, que vai ser segunda-feira contra a equipe do Mirassol. Perdeu hoje, Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro vocês vencem a 4 jogos seguidos. Venceu times grandes como Botafogo, Sport, Cruzeiro. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a fase do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. Olha, é uma fase muito importante, porque nós somamos pontos aí que para esse início de competição são fundamentais para nos colocar numa posição da tabela que a gente pretende, que é estar na primeira página da tabela, e dependendo de como as coisas transcorrerem, buscar algo maior mais para frente no campeonato. Então, e agora a gente tem que já virar a chave rapidamente e entender que vamos pegar uma equipe que vem jogando muito bem. O Mirassol está muito bem trabalhado, fazendo jogos de alto nível, naqueles que venceu, mas naqueles que acabou perdendo ponto também, de uma maneira muito impositiva, com volume alto de criação de chance, com pressão muito alta. E esperamos ter um jogo de um alto grau de dificuldade, talvez não com uma característica predominante como foi a de hoje aqui, uma característica diferente, mas com certeza temos que nos preparar muito bem porque é um grande adversário. Fernando, é claro que os times mudam muito, esteve aqui com o Cruzeiro no passado, sabe que o Criciúma joga, e hoje não dá para dizer que não se conhece o adversário, né? Com toda a tecnologia que se tem. Para o jogo da volta, tem que fazer algo diferente, até porque tu joga diante da tua torcida, não é no estádio que vocês estão jogando, mas o que tem que fazer diferente, já que hoje tu tentou de todas as formas, com as trocas também, e acabou não conseguindo um resultado positivo? Olha, a gente precisa continuar acompanhando o processo competitivo do Criciúma, continuar analisando os próximos jogos aí que estão por vir, porque o repertório do time vai se construindo ou vai se modificando, né, à medida que o tempo passa, então a gente vai precisar estar atualizado nesse sentido. Hoje era um jogo que a gente entendia que o Criciúma iria correr risco enquanto não tivesse conseguido fazer um gol e para nós era fundamental fazê-los correr risco o tempo todo, então o nosso objetivo era iniciar o jogo de uma forma que nós marcássemos o primeiro gol, né? E essa possibilidade nesse momento ela se fechou, então nós temos que vir preparado para o Criciúma correr mais ou menos risco ou nenhum risco, e nós temos as soluções para sermos criativos, equilibrados, para não sermos frágeis nas situações de contra-ataque, né? E conseguimos ser criativos e ao mesmo tempo neutralizar todas as situações que possam gerar contra-ataque a partir de erros, ou a nossa capacidade de recuperar situações de transição após alguma situação de pós-perda que o adversário consiga quebrar. Então, claro que são dinâmicas que acontecem também nos jogos aí de Série A, mas o cenário, né, e a densidade, a frequência com que essas coisas acontecem, elas podem ser diferentes de acordo com a característica do jogo. Tem uma demanda maior, né? Então provavelmente a gente vai enfrentar aí uma demanda maior de uma situação de uma equipe num bloco médio, médio-baixo, e que vai provocar os nossos erros para tentar sair em contra-ataque, né? Claro que em algum momento também vai pressionar, em algum momento vai correr algum risco, mas entendo que não tanto quanto veio disposto a fazer isso no primeiro tempo de hoje.